injetores é o seguinte. O que acontece? A gente tem dois bicos, a gente tem na realidade, vamos supor, na 150, dá um exemplo da 150. A gente tem um bico injetor aqui, ó, certo? Vamos supor que aqui seria o TBI, daqui a aqui, ó, certo? Colocar daqui a aqui, ó. Tem o TBI, aqui o coletor, certo? E aqui o duto de admissão. Então o que acontece? A gente tem um TBI, um bico injetor logo aqui. O que acontece? O combustível que está entrando aqui, ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Só que quanto mais próximo o bico está da válvula de admissão, o que acontece? A temperatura nessa região aqui, ela vai ser mais alta. Então o que acontece? O oxigênio que está entrando aqui, ó, vamos supor que não tem esse bico aqui. O oxigênio que está entrando aqui, o ar atmosférico, tá? O oxigênio, o que acontece? Ele entra, se as paredes aqui do duto, tá? Elas estão quentes, o que vai acontecer? Vai aquecer o ar, certo? Se o ar é aquecido, o que acontece quando o ar é aquecido? Ele se expande. Lembra do balão? O ar, quando você ligar o fogo, ele não enche o balão. Então o que acontece? O ar se expande. Quando o ar se expande, o que vai acontecer? Vai caber, ou seja, aqui dentro do meu cilindro vai caber menos ar. Ou seja, menos oxigênio. Quando cabe menos oxigênio, porque o ar ele se expandiu, o que vai acontecer? Eu consigo colocar menos combustível dentro do meu motor. Vai acontecer a combustão normalmente, mas eu não vou ter tanta potência assim, porque eu tenho eu tenho pouco oxigênio, e para esse pouco oxigênio eu tenho que ter pouco combustível, porque não adianta eu ter muito combustível para pouco oxigênio, porque eu tenho a razão estequiométrica, certo? Então o que acontece? O combustível que é injetado aqui, ó, ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Então o que acontece? O sistema de dois bicos injetores, ele funciona assim. Eu vou pôr um vídeo daqui a pouco para vocês, que é a questão da Fórmula 1, que usava esse mesmo sistema, e alguns preparadores que ainda usam esse sistema. Hoje a Fórmula 1 já não usa esse sistema aqui, ó, de colocar o bico injetor mais longe da válvula de admissão, tá? Porque hoje a tecnologia está mais avançada, injeção direta e vários outros fatores. Acontece a combustão aqui dentro do meu motor, o que acontece? O motor, tá? Ele vai se aquecer. Se você ligou sua moto, tá andando na moto, você colocou a mão no motor, ele está quente, certo? Então essas regiões, elas são quentes, certo? Principalmente, quanto mais próximo aqui a válvula de admissão, mais quente é essa região. Por quê? Aqui está acontecendo a combustão aqui dentro, certo? Então mais elevada é essa temperatura. Então esse combustível que está entrando aqui, ele até ajuda a resfriar um pouco essa temperatura aqui. Mas o que acontece? Não é suficiente. Então o ar que está entrando aqui, ele se expande e cabe, ou seja, vai caber menos ar dentro do seu cilindro. Teoricamente dizendo assim, vai caber menos ar dentro do cilindro, certo? Porque o ar se expandiu. Então o sistema de dois bicos injetores é o seguinte, ou só um bico mais longe, tá? A gente fala de dois bicos injetores, que é o seguinte, se eu tiver uma 150, colocar um bico aqui e um bico logo na corneta aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter agora dois bicos injetores, mas eu também posso cancelar esse bico aqui e usar só um bico aqui, certo? Por quê? Quanto mais distante da válvula de admissão o bico está, melhor vai ser. Por quê? O combustível que está sendo jogado aqui, ó, nesse segundo bico aqui, certo? O que vai acontecer? Ele vai ajudar a resfriar as paredes do duto. Quanto mais oxigênio eu consigo colocar dentro do cilindro, mais combustível eu consigo colocar. Então essa relação de ar-combustível, eu vou ter mais oxigênio, mais combustível, o que vai trazer mais potência para o meu motor. Então, o segundo bico injetor aqui, ele ajuda, certo? Além de também trazer uma regulagem, certo? Porque aqui não adianta você pegar uma moto original e colocar dois bicos injetores, porque pode dar excesso, certo? Agora, se a gente estiver falando no motor preparado, onde a gente vai fazer a regulagem, o que vai acontecer? Se eu colocar o segundo bico mais distante da válvula de admissão, o que vai acontecer? Eu vou ter, esse segundo bico aqui, o combustível que é injetado por ele, ajuda a resfriar as paredes do duto, e quando ele ajuda a resfriar as paredes do duto, o que vai acontecer? Eu vou ter um oxigênio entrando mais denso, ou seja, a massa vai ser
eu vou conseguir colocar mais oxigênio dentro do cilindro, certo? E, consequentemente, se eu tenho mais oxigênio, mais combustível eu posso colocar dentro do meu motor, o que vai trazer resultado para o meu motor. Eu coloquei uma outra observação que é o seguinte, Otávio, beleza, se eu fazer esse sistema aí de 2 bicos injetores, agora eu entendi que ele ajuda a resfriar as paredes do duto, certo? Então, quando ele resfria a parede do duto, eu vou ter um oxigênio agora, a entrada do ar vai ser mais densa, eu vou ter um ar mais denso, certo? Porque agora eu tenho um ar mais frio entrando, as paredes do duto estão com uma temperatura menor, certo? Então, eu vou ter um ar mais denso, um oxigênio mais denso, certo? Para dentro do cilindro. Então, qual que é o ganho que eu tenho? O ganho é o seguinte, pessoal, é 1% da cavalaria a cada 7 graus que se reduz na temperatura, tá? Como que funciona isso? Um exemplo, eu tenho uma moto de 30 cavalos, um exemplo, eu tenho uma moto de 30 cavalos. Se eu pegar 1% de 30 cavalos, vamos supor que eu consegui reduzir 7 graus na temperatura fazendo isso aqui, certo? Isso aqui tem que ser testado em dinamômetro, mas é um exemplo. Vamos supor que eu consegui reduzir 7 graus. 1% de 30 é 0,30. Certo? É 0,30. Então, é como se eu estivesse ganhando 0,3 cavalos. Certo? Ah, Otávio, é pouco. Vamos supor que foi 2%. 2% seria 0,60. 2%. Você teria que diminuir 14 graus na temperatura do ar que está entrando. Então, o que acontece? 0,60 é pouco? É pouco. Mas 0,60, meio cavalo, tá? Vamos falar aqui de meio cavalo, é mais de meio cavalo um pouquinho, vai dar diferença. Se você estiver numa pista, a moto tem a mesma configuração da sua, certo? E você tem meio cavalo a mais, você vai ganhar da moto que está no seu concorrente, certo? Vamos supor que está tudo igual, peso dos pilotos iguais, tudo igual. Mas se você tiver meio cavalo a mais, a sua moto vai andar na frente, certo? Isso aqui falando de uma moto com 30 cavalos, certo? Agora, se eu tivesse um carro, um exemplo, de 700 cavalos, 1% de 700 cavalos é 7 cavalos. 2% seria 14 cavalos. Então, num carro de 700 cavalos, você teria 14 cavalos a mais devido à densidade do ar, quando você consegue aumentar essa densidade do ar, ter um ar mais denso, mais frio para dentro do seu motor. Então você teria um desempenho melhor dentro do seu motor. Então sempre você tem que analisar. O que acontece? Na preparação de motores, quando a gente fala de 2 bicos injetores, o segundo ajuda a resfriar, além de estar fazendo uma regulagem também, se eu estou preparando o meu motor, devido à vazão correta ali, para o meu motor preparado, certo? O que vai acontecer? Isso aqui vai auxiliar também a reduzir a temperatura e eu ter um desempenho a mais no meu motor. Porque na preparação de motores, são pequenos detalhes que vão fazer a diferença no seu motor. Não quer dizer que você só aumentar a cilindrada é o que vai trazer mais resultado para você. São pequenos detalhes que, se você fizer, você vai ganhar um pelinho a mais, que vai te dar uma potência a mais no seu motor. Então você precisa analisar o que você pode fazer no seu motor para trazer um resultado a mais para ele, certo? Otávio, como que eu faço a ligação de 2 bicos injetores? Primeiro que você vai ter que ter um suporte aqui, certo? Você pode fazer um T, usar a mesma ligação de combustível que desce para cá, você faz um T, manda o combustível para cá também, certo? E a mesma ligação aqui, ó, você usa a mesma ligação desse bico aqui, você vai só fazer um desvio aqui e fazer a mesma ligação, só vai fazer um T e mandar combustível para cá. Os bicos, eles vão trabalhar em conjunto, ou seja, quando esse aqui injetar, o daqui também vai injetar, porque o pulso elétrico agora vai vir para os 2 bicos injetores, então os dois vão funcionar ao mesmo tempo, certo? Otávio, qual que é a distância que tem que ter aqui, da corneta? O mais próximo possível da corneta aqui, certo? Que o bico vai ficar. Aqui é só um exemplo para mostrar para vocês, mas ele fica o mais próximo aqui, no centro aqui da corneta aqui, direcionando para dentro aqui a injeção do combustível, certo? Então vai ficar nessa posição. Aqui também, quando a gente fala assim, Otávio, se eu usar filtro na minha moto, o que acontece? Você pode fazer um suporte ou um tubo de alumínio para fazer
um suporte de bico injetor e adaptar ele aqui nessa parte. Depois do seu TBI, adaptar um segundo bico ali e manter a sua caixa de filtro original. Você vai ter que fazer algumas modificações, mas tem como você fazer com caixa de filtro original também. A diferença é que você vai ter um segundo bico mais distante da válvula de admissão, o que vai ser bom para ajudar a resfriar as paredes do duto e você ter um melhor desempenho, ou seja, um ganho a mais do seu motor preparado, beleza?